Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Anderson Rosa, também conhecido como Frater Goya, e nada mais, nada menos do que falar com pessoas que sobrevivem ao tempo. Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, e dependendo de quando você está escutando isso daqui. Eu sou a Keila Fernandes, e hoje é um dia muito especial para uma pessoa que sempre foi fã de Anne Rice. E muito boa noite, eu sou Lorde A, vampiro, autor, DJ e um desenvolvedor de mundos. É um prazer estar aqui reunido com os nobres. Muito bom. Lorde, antes de mais nada, eu vou fazer já uma pergunta a queima-roupa. Né? Na sua definição vampiresca, o que é ser imortal? Pergunta boa, né? Bem provocativa. O que é o estado de imortalidade para você? Olha, contrariando expectativas e fetiches, né, contemporâneos, a imortalidade que nós experimentamos no vampirismo real, Goya, está enraizada no presente. A gente até brinca que quando a Anne Rice escrevia sobre o dom das trevas, The Dark Gift, às vezes traduzido como presente da escuridão, ele era autoexplicativo. É essa coisa misteriosa chamada presente, que a gente vai avançando segundo a segundo, gota a gota, que bate gota a gota, pulsando do nosso sangue, a cada batida do coração, uma de cada vez, e que a gente inicia o dia desse lado do véu, conclui indo para o outro lado e voltando num fluxo incessante, mas que está sempre aqui no presente, onde a gente altera o que já foi e norteia o que ainda está por vir, e ainda considerando tudo aquilo que a gente jamais sequer consegue conceber, imaginar ou planejar. Então a imortalidade é o presente. Keila. Eu estava comentando com o Goya, né, que eu até estava escutando de novo, né, o primeiro episódio, né, da entrevista com o vampiro no Bico do Corvo, para ter mais ideias, né? E uma coisa que me deixou muito curiosa, que eu queria muito saber, né, é a história de origem do Lorde A, né? Quando você se percebeu, eu não sei exatamente qual expressão usar, mas, né, quando você se percebeu vampiro e quando você iniciou, né, a sua vida dentro dessa sociedade vampírica que nós temos aqui hoje no Brasil, queria que você contasse um pouquinho sobre isso, para a gente entender como começou a história aí do Lorde A. Olha, eu sempre senti que eu era da noite, eu sempre senti que eu era vampiro. Eram as histórias, os causos que mais me fascinavam quando meus pais, meus primos, tios contavam histórias em torno da fogueira ou da lareira na Serra da Mantiqueira. Ficava acordado até tarde para assistir Drácula com Christopher Lee na Bandeirantes. Às vezes dá a sorte ou o azar de conseguir ver o David Bowie e a Catherine Deneuve no The Hunger, o Fome de Viver, nas madrugadas da Globo. E isso quando a gente não tinha nem videocassete, não existia internet, e você era novo e só tinha a chance de ver um filme clássico de terror ou uma boa história de vampiros em algum momento da calada da noite, se a emissora cumprisse a promessa e exibisse aquele filme no horário prometido, ou eles não colocassem um horário de manutenção de equipamento. Mas estava lá. Porém, quando eu percebi que eu não estava sozinho no mundo e que haviam outros muito antes de mim, foi numa matéria de um jornal que falava sobre uma sociedade vampírica em Nova York, em Manhattan, que se reunia num rooftop bar, em casas noturnas, restaurantes super chiques, onde eles locavam salas especiais e faziam seus encontros, suas confraternizações,
suas palestras, seus saraus, vernissagens, festas e muitas outras coisas. Ali, Keila, foi o lugar que eu falei, nossa, eu não estou sozinho no mundo. Eu sou igual a outros, ou a outros como mim, por aí. Foi lá em algum momento da década de 90. A história já é bem conhecida, né? Eu escrevi para o jornalista que publicou a matéria, ele contou que era uma adaptação e tradução de uma matéria que tinha vindo de uma agência de notícias, me passou o contato da agência de notícias, eu fui atrás da agência de notícias, tudo isso datilografando cartas, para ser mais preciso, e num prazo que levou, acho que quase 3 anos, eu consegui acessar aquela sociedade vampírica de Nova York, e eles acharam fascinante ter alguém como eles, que morava num país logo abaixo da floresta amazônica, nas próprias palavras deles. Então, aí eu comecei a me educar, a entender, a desvendar, a conhecer esse mundo. Em algum momento ali no começo da década de 90. Foi ali assim, acho que o marco mais relevante, né, para a gente contar, para a gente datar, colocar um começo, né, em toda essa história. E se você fosse definir hoje, por exemplo, como se fossem tópicos, né? O que te atraiu naquela sociedade que você ouviu falar em Nova York, né? Quais foram os itens que você disse e falou, cara, isso aqui é interessante. E hoje, quando você olha esses itens, eles continuam lá ou hoje você mudou essa lista daquilo que te atraiu? Uhum. Olha, é engraçado, né, Goya? Eu tenho um amigo, o filósofo Pondé, né, que ele diz que todo criador, todo escritor que não viveu mais da metade da própria vida e vivendo mais da metade da própria vida não se percebe se contrariando ou experimentando as transformações, não escreve, não é um bom criador de verdade, né? E ele tem sentenças ótimas, né, que eu trago para o meu cotidiano, né, além dele ser meu professor, né? O que eu penso, acho que marcadores como uma certa diletância, uma certa rebeldia, charme, elegância, atmosferas refinadas, belas, sabores, tessituras, texturas, camadas, ambivalências, ambiguidades. Tudo isso forma essa atmosfera vampírica, né? Diplomacia, entendimento, usar o tempo para se envolver, se apaixonar, se desenvolver e extrair o âmago daquilo que você aprecia. Esses são marcadores assim que talvez lá atrás, no tempo, há 30 anos atrás, eu não conseguiria explicar dessa maneira. Talvez eu percebesse todos eles intuitivamente, né, por impulso. Mas hoje, quando eu paro e olho, esses são marcadores que me fascinam. Me fascinam essa ideia da presença, né, de a gente cultivar uma presença, seja pela meditação, pela contemplação, pelos nossos ritos, que nos traz para o presente, e ali naquele presente a gente vai percebendo que conforme a gente vai avançando, realizando novas conquistas, tropeçando muito antes das novas conquistas, a gente vai vendo o passado, aquilo que a gente viveu, se transmutando, se transformando e vendo como a gente era mais travado, mais limitado na maneira como a gente tocava a realidade, como a gente fazia as coisas, e, de certa maneira, algumas expectativas que a gente tinha para o futuro, baseado em experiências passadas, vão se diluindo e vão revelando caminhos novos, caminhos que a gente não sentia, não pensava antes. Então, eu jogo minhas moedinhas de prata nessa ideia, nesses marcadores. Sobre mim, talvez, no passado, bem, eu era extremamente impulsivo, passional nas atitudes, nas ideias, queria abraçar a vida, achava que só os meus braços eram suficientes para abarcar toda a vida.
E, bem, não eram. Não eram. Mas o tempo ensina a gente, né? O tempo e a experiência de vida fazem coisas interessantes com a gente. Então, meus marcadores ainda permanecem sendo essa certa rebeldia, elegância, atmosferas ricas em camadas, aquele se apaixonar e nessa paixão buscar entendimento, compreensão, sabores, né, o âmago daquilo que nos fascina de alguma maneira, são coisas bem viáveis. Talvez aquela mania de se jogar no desconhecido sem nenhum plano seja algo que eu tenha mudado um pouco na minha vida. E quando você. Eu achei bem interessante você falando que você entrou em contato com o jornalista que tinha traduzido a notícia, né, sobre a sociedade vampírica em Nova York, e daí que foi onde você se identificou. Quando você entrou em contato com ele, né, que você teve contato com essa matéria, no Brasil já tinha algo parecido ou não? Não, não tínhamos nada que chegasse nem próximo. Primeiro que assim, a gente ali na década de 90, lá no hemisfério norte, na Europa, já tinha quase 30 anos de tudo isso acontecendo, se desenvolvendo, né? Então, não, a gente não tínhamos nada semelhante, nada parecido. O que a gente teve que se propôs a delinear uma ideia de um vampirismo real foi um livro do Herculano Pires, voltado para o kardecismo, mas com todos aqueles vícios interpretativos e cognitivos da Federação Espírita Brasileira dos anos 70, que tendiam a demonizar e colocar tudo aquilo que não fosse eurocentrista de uma maneira bastante depreciativa, o que me causou até grande estranhamento, pois eu havia apreciado outras obras desse autor, e eram bem interessantes os escritos dele, mas a obra dele sobre vampiros era repugnante, para dizermos o mínimo. A gente teve também a publicação não era o livro dos vampiros, Manual Prático do Vampirismo, publicação controversa, cuja autoria foi originalmente atribuída ao Paulo Coelho, mas não foi o Paulo Coelho quem escreveu, foi um amigo dele. A primeira tiragem foi um livro escrito, segundo o próprio autor, que me confessou isso em live, foi um livro escrito em menos de 2 semanas, ali nos anos 90, sem Google, sem nada, tirado da cabeça dele, do que ele podia encontrar na revista Planeta, que desse algum embasamento. O Paulo Coelho tinha uma dívida com um editor, alguma coisa, e esse amigo escreveu o livro, o Paulo levou os créditos e o amigo foi esquecido. O Paulo detestou a obra e mandou retirar de circulação. Pronto, você criou um estigma, você criou uma mítica em torno do livro. O amigo insistiu e conseguiu uma segunda republicação com algumas correções. Mas adivinha, de novo, ele não foi mencionado, os créditos foram para outros. E aí teve uma terceira versão, e bem, poucas modificações, e o autor, enfim, segundo o próprio, né, que era o Toninho Buda, nunca recebeu os créditos reais pela publicação, outras pessoas ficaram famosas no lugar. E bom, então a gente não tinha nada naquele momento, né, a não ser algumas publicações doidas que correram na revista Planeta, algumas notícias como eu acho que foi o Veríssimo, ou Milor Fernandes, em alguma crônica dos anos 70 sobre pessoas que tinham hobbies, né? Hobbies, passatempos, que tinha um cara que dizia que era um vampiro e o hobby dele era correr atrás de pessoas para tentar morder. Você não tinha nada. Você tinha alguns góticos, algumas góticas, alguns jogadores de RPG, Vampiro à Máscara, dispersos por aí, mas a gente não tinha realmente nada parecido. E o que foi angustiante para mim, porque eu comecei a me nutrir de um material extremamente rico, complexo, e eu não tinha com quem conversar. E se você só via as pessoas que falavam alguma coisa sobre vampiros à sua volta, eram realmente
assim, era melhor não ser associado com aquelas pessoas. Então era uma prática minha, era um negócio, um estudo meu, eu escondia da minha família, dos meus relacionamentos, de todos. Ficava tudo trancado numa caixa. Quando todos iam dormir, eu abria aquela caixa, acendia minhas velas, fazia minhas coisas, terminava, guardava, findou-se. Mas no ano 2000 a gente teve uma primeira obra interessante, acho que foi 2000, entre 2001 e 2002, que foi o interessantíssimo Vampiros, Rituais de Sangue, do Frater Piaros, como ele pede para nos referirmos a ele, um livro que foi publicado pela Madras, que foi um sucesso de vendas. Eu acho que eu tenho um livro dele aqui, cadê? Sombra de dúvida, grande. Com certeza, né? Com certeza. É o grande Frater Piaros, que ele pede para não usarmos o nome de pessoa física dele. MT para os íntimos. E sim. É um livro fantástico. Assim, a primeira versão dele, ele foi bastante telêmico no texto, bastante telêmico, mas rico. Foi a primeira obra de densidade. Uhum. Mais ou menos na rabeira, na mesma época, tivemos também o Voivoda, estudos sobre vampiros, organizado pelo Cid Vale Ferreira, que é meu amigo também, onde o Cid focalizou mais a parte do vampiro na indústria do entretenimento, na literatura, na arte, e conseguiu um estudo de fôlego, né? E antes de todos esses livros, a gente tem o estudo do Gordon Melton, que foi o livro dos vampiros, a Enciclopédia dos Mortos-Vivos. Olha ele aí. Esse aí eu tenho. Também é muito bom, também tenho. Esse aqui é. A Enciclopédia dos Mortos-Vivos eu tenho. Eu tenho um livro citado aqui no podcast, olha aí. Eu tenho, é bem legal. Era mais ou menos o material que a gente tinha ali disponível, né, naquele primeiro momento. Foi um bom material. Depois a Madras começou a ver os meus eventos, os trabalhos que eu desenvolvia, eu comecei a demonstrar que havia um mercado para tudo aquilo, participava muito da mídia, então eles começaram a publicar mais livros de estudos sobre vampiros, alguns nacionais realmente muito bons, assim, impressionantes, e também outros estrangeiros que tiveram sua importância, tiveram sua contribuição. Sua contribuição. É bem legal. Uhum. Você quer perguntar alguma coisa, Goya? Eu quero. Até onde dentro desse período aí que você está falando, que nesse período é onde também explodiu Anne Rice. Sim. Né, que você está falando. Eu li tudo dela, né? Eu gosto. Anne Rice é um caso de amor e ódio, porque eu gosto das obras, eu gosto dos livros, mas ao mesmo tempo, até a gente estava comentando lá no grupinho que a gente tem no podcast, que as pessoas começam a misturar a ficção, né, que ela apresenta ali, com elementos de realidade, e dali a pouco as pessoas estão vendendo o material da Anne Rice como sendo verdades históricas sobre vampiros. Sim, né? Sim. E aí vira um pouco de bagunça. Porém, eu sou um eterno apaixonado pela Ordem da Talamasca. Né? Nem dá para perceber, né? Não. Então, um dia a gente grava alguma cena, você faz o David Talbot, eu interpreto o Lestat, aí os fãs vão ficar loucos. Então, né? Olha, assim, eu acho que quando as pessoas confundem com Anne Rice, ainda há uma certa esperança. Pelo menos a pessoa leu alguns livros, né? Porque normalmente a gente tem na comunidade vampírica, a gente tem o período histórico, né? Que a gente batizou de o período do baixíssimo clero e das casas da ladainha, que é um período... Conta isso aí, detalhe isso aí que ficou bom a conversa. Opa, você sabe, Goya, nós aí que transitamos pelo meio das ordens, das sociedades discretas, da espiritualidade e tal, a gente sabe que tem um negócio horroroso chamado síndrome do pequeno poder, né? Que a pessoa que não foi porra nenhuma na vida, mas que conseguiu aquela visualizaçãozinha, aquela importância, aquele cargo, aquela investidura ali, e acha que virou tipo um conselheiro da vida que pode opinar de tudo sobre tudo, né? E pira bastante das ideias, né? Então, o que acontece? A comunidade vampírica, mais ou menos de 1974,
até meados de 95, 96, 97, você tem uma produção cultural muito grande no Hemisfério Norte, você tem um ethos, uma praxis, costumes, você tem o trabalho da fundadora e matriarca da dinastia Sarrasram, que eu faço parte, a Goddess Rosemary, instituindo as cortes vampíricas, instituindo princípios de organização para tudo aquilo que estava acontecendo, desenvolvendo as trilhas espirituais, os caminhos, as práticas, criando uma ponte entre a América do Norte, a Europa. Você tinha eventos, os eventos que eu contava para vocês aqui, você tinha um negócio muito rico acontecendo. No início da década de 90, a gente vai ter uma febre midiática vampiresca que começa com o Drácula, de Bram Stoker, né, dirigido por Francis Ford Coppola. 2 anos depois, a adaptação do Entrevista com o Vampiro, o romance homônimo da Anne Rice, de 1976, trazendo os astros de Hollywood de uma vez só, os caras de maior visibilidade daquela época para fazerem os vampiros. Você vai ter, assim, um fervor muito grande, vai ter a Globo fazendo a novelinha Vamp aqui no Brasil, você vai ter, assim, uma efervescência, você vai ter centenário da obra do Bram Stoker, Drácula de Bram Stoker, o livro também acontecendo, você vai ter muito dinheiro, muita visibilidade, muita mídia em cima do tema, você vai ter a explosão do RPG Vampiro à Máscara, né, que mordiscava um pouquinho de cada dessas coisas, e veio mordiscar na comunidade vampírica algumas coisas que hoje em dia o pessoal chamaria de apropriação cultural indevida, né? Pois é, isso aí eu ia chegar. Até onde que o Vampiro de Masque fez essa apropriação e o que ali que você diz, não, isso aqui é baseado em tal coisa. Você consegue fazer esses paralelos? Isso aí me deixou bem curiosa também. Seguimos sim. Por isso que eu falo que no começo da década de 90, a gente vai ali, as coisas vão ter essa... Você vai ter uma... Pensa assim, você tem uma timeline da comunidade vampírica, das cortes vampíricas, né, do vampirismo real. Você tem uma segunda timeline que começa a tentar se sobrepor sobre ela, que é o pessoal dessa febre midiática, que vai, entre muitas coisas, vai criar uma terceira timeline, que é o que a gente chama da Casas da Ladainha e do Baixo Clero, que é o momento que as pessoas vão... Todo mundo explodiu a febre. Todo mundo quer ser vampiro agora. Como que eu vou ser vampiro? O pessoal da ordem, da sociedade, das casas, da dinastia, não me aceitaram. Mas eu sou vampiro mesmo assim. Então eu tenho que ter uma origem. Então... vem aquela expressão, o pessoal das ciências da religião adora jogar na cara de todos, né? É um produto midiático, está fazendo sucesso, então é só a gente se basear nele porque ele carrega verdades ocultas. Então o pessoal começou a pescar Vampiro à Máscara, começou a pescar Anne Rice, começou a pescar Drácula de Bram Stoker, Vampiro da Marvel, e o que eles conseguiam? Faziam umas misturas, misturavam os públicos e chamavam aquilo de vampirismo real. E aí você vai chegar num momento bastante tóxico, bastante complicado, que é já para o final da década de 90, onde o pessoal da comunidade vampírica que estava lá desde o começo já estava um pouco mais velho, já tinham se passado quase 30 anos de história, né? Uns 28 anos, e você estava na época que a banda larga estava se popularizando, o site na internet, navegar nesse infomar, dessa infomaré, como cantava o antigo ministro Gilberto Gil, né? O pessoal vai começar uma nova geração que vai mostrar novos rumos, que vai mostrar novos caminhos. E os primeiros passos dessa nova geração, das Casas da Ladainha, do Baixo Clero, foi começar a tentar sobreescrever a história. O que acontecia na comunidade mais antiga e tudo mais, tinha que ser reescrito, tinha que ser remodelado e passado às massas de uma outra maneira, com todo tipo de salada vampiresca que eles conseguiam acessar e fazer. Então, antes, você primeiro era um neófito, depois você era um integrante, depois você percorreu um caminho de estudos, de aprendizado. Não, agora você já virou mestre. Você conheceu o cara que te tornou vampiro e esse cara em seguida te declarou mestre, te declarou líder e você fundou uma casa. Tudo vindo do nada, sem pé nem cabeça, construído em pleno elemento ar. Até por isso que a gente chama de baixo clero. Um monte de pessoas com síndrome de pequeno poder
e sem base, sem fundamento, sem estrutura, fazendo todo tipo de besteira e tendo domínio de ferramenta de alcance de massa, internet e todo esse tipo de recurso. Então, sim, a gente, enquanto comunidade, enfrentamos muitos problemas, sim, no começo de 2000, né? Até separarmos o joio do trigo, tipo, foi difícil. Claro, numa primeira instância, a internet criou acessos, criou vínculos quase instantâneos com o hemisfério norte, o que foi maravilhoso para pessoas como eu, por exemplo, que pude entrar em contato em tempo real, aprender novas coisas, frequentar muitos fóruns, fazer meu networking, levar minhas ideias, das minhas práticas ali adiante. Isso foi fascinante. Isso foi realmente interessante. Porém, ao mesmo tempo, o maior grupo que estava tentando promover essa ponte entre as Américas e a Europa tinham alguns elementos podres ali, né? E muita coisa começou a ir aparecendo, e o pessoal mais antigo, quando viu isso, começou a ir se afastando. Mas eu tive uma sorte danada de conhecer a Goddess Rosemary em um desses fóruns, em um desses grupos, e a gente criou laços, criamos uma boa conexão, e antes dela se afastar, ela me escreveu: olha, eu vou me desligar desse fórum, desse grupo, desse pessoal, mas se você quiser continuar em contato comigo, eu queria conhecer melhor você, eu sinto afinidade com você. E ela estava saindo de um período de reclusão dela. Aí eu fiquei trocando e-mails com ela, a gente se desligou daquele grupo e tudo mais, e um dia ela me fez o convite se eu queria estudar e me desenvolver dentro da dinastia Sahasra, né? Afinal de contas, eu tinha visto muitos grupos posteriores, eu não conhecia o grupo da raiz, da onde fluiu, né? A fonte de onde veio tudo isso, que tinha atravessado as décadas. É claro, aceitei. É claro que eu aceitei, e foi a melhor escolha que eu poderia ter feito ali entre 2005 e 2006. E deixa eu te fazer uma pergunta. Pelo que eu estou entendendo aqui, você foi... o tipo de vampirismo que você pratica e acabou se desenvolvendo, ele funciona quase como uma sociedade secreta. Porém, ela não é tão secreta, ela é mais discreta, né, dentro da definição, né? Então, ela não é uma coisa aí que ninguém nunca vai saber. Se você procurar, você vai encontrar, mas, ao mesmo tempo, você não está aí para fazer carnaval nas grandes mídias e coisas assim, né? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Posso sim. É interessante, né? Eu gosto da ideia de sociedade discreta, eu gosto da ideia de comunidade, eu gosto da ideia das cortes, né? Que são as nossas bases de estrutura, né? Enquanto aquilo que somos, né? Afins e do sangue. Então, esse é um modelo que tem aí seus 50 e poucos anos e que perdurou. Dá um certo verniz de infraestrutura, de institucional para aquilo que nós somos, né? Para aquilo que a gente vive, Goya. Então, o que acontece? A comunidade vampírica, ela existe. Como é isso? Pessoas nascem vampiros, pessoas nascem vampiras, crescem assim, nasceram assim, são assim e vivem assim. A gente usa nomes bonitos como Afins do Sangue, o povo da lua e das estrelas, né? E, sem sombra de dúvida, tudo isso deita raiz no romantismo. Até essa última expressão do povo da lua e das estrelas eu mesmo nunca escondi que eu uso por causa dos 3 últimos livros das Crônicas Vampirescas, né? Príncipe Lestat e Atlântida e Comunhão de Sangue. Eu achei linda essa expressão, achei bonita e passei a utilizar no meu trabalho, nas minhas falas, né? É assim, tá? Essa comunidade, essa gente, né? Ela se divide entre o pessoal fashionista, da produção cultural,
que vê o vampirismo como uma maneira de se expressar, de trazer seus afetos, sua criatividade, e fazem coisas muito interessantes. Você tem uma vertente numericamente menor, que é a vertente da espiritualidade, da mística ou ainda da cosmovisão vampírica, onde a gente vai encontrar o âmago do vampirismo real, que a gente fala aqui, né? Que é o pessoal que já assume que nasceu assim, que vive assim, tem as suas experiências com processo estático, tem os seus ensinamentos, aquilo que aprende, tem os seus métodos, processos que foi se educando, se criando, a partir do momento que ele experimenta o que a gente chama de o despertar vampírico, tá? O despertar vampírico é o que é o processo estático, êxtase. Cavalgar o dragão é o estado gnósico que o Antônio Quadros, filósofo português, evocava nas suas obras, né? Sempre muito bem lembrado pelo Gilberto Lascaris. É aquele estado onde seus afetos e sua razão não tem atrito entre eles. Você flui através de ambos livremente, para a gente colocar em termos mais básicos, mais pontuais, tá? E o despertar vampírico é o ponto mais interessante, mais importante do início da jornada na espiritualidade, na mística vampírica. É o momento que você acorda para a sua natureza perfeita. Não é sobre aprender jargões, não é sobre aprender repertórios, não. É o momento que você experimenta, dentre tantas milhares de coisas que existem, você é aquilo e está tudo bem, dentro do que você pode vir a ser. Esse momento é marcado por experiências intensas de viagem astral, de hipersensibilidade, hiperfoco, algumas experiências bastante sinestésicas, como já descreveram alguns comentários de YouTube em algumas entrevistas que eu já realizei no passado. É um momento bem interessante, mas é um momento, assim, é um ponto de virada na vida. E você nunca sabe quando é que ele começa, mas você sempre percebe o auge, o ápice desse despertar. E aí é o momento que tudo isso, essas coisas que eu falo, passam a fazer sentido para quem está nesse caminho. Lembrando que o que eu falo da minha experiência, da minha vivência, mas eu não sou o criador, eu não sou o inventor de tudo isso já existe muito antes de mim, muito antes de eu chegar nesse caminho, né? Quando eu descubro tudo isso, eu descubro em meados de 93, 94. As coisas já existiam desde 74, 75. Há um tempo, né? E existe um checklist, assim, tipo, para você bater se é vampiro? Cara, olha, os autores, principalmente norte-americanos e com raízes protestantes, adoram inventar tabela. Eles adoram escrever tabelinha e, assim, olha, eles não estão preparados para o que a gente o que a gente vive aqui na América Latina, o que a gente vive aqui na América do Sul. Eles são amadores, eles são rasos. Cara, olha, nesses 30 anos vivendo tudo isso, Goya, eu abraço a ideia que vampirismo, magia, né, tudo, e outros nomes que a gente pode ir encontrando aqui, situando, são do que a gente chama de experiência afetiva, tá? Então, no campo do afetivo. O afetivo é aquilo que atravessa o nosso cotidiano, vem quando quer, como quer, do jeito que quer, passa através da gente, ou às vezes somos nós que atravessamos as camadas e as ondas do afetivo, tá? E diante do afetivo, como diria o Miguel Unamuno, né, poeta, filósofo basco, né, a razão sequer consegue ser uma reles verdade, né? Então, essa manifestação de espiritualidade, de mística, está no campo do afetivo. E dentro desse campo, a gente tem as paixões, a gente tem o desejo realizado ou não realizado é um problema, a paixão também, você só sabe que você está apaixonado, você só sabe que você está sobre apatos, às vezes mais intensa, às vezes menos intensa, e é onde a gente flui, é onde a gente corre, é onde a gente deixa o vento nos cabelos soprar
e a gente mergulha nessa escuridão e encontra a nossa refrescância, a nossa força. Eu queria voltar um pouquinho para tirar uma dúvida, que você falou sobre, né, o período aí dos fóruns, né, que você conseguiu bastante informação nesse período, quando, né, ali no começo dos anos 2000, com a internet, que apesar de rolar muita bagunça com esse pessoal que misturava muito as coisas, você conseguiu ter acesso a bastante coisa interessante, bastante material, bastante estudo. Sim, foi uma troca muito intensa. Foram 6 livros no exterior que eu participei, que carregaram minhas ideias, meu nome, entrevistas, revistas. Foi um período bem intenso. E que antes, né, quando você teve... que você já tinha se identificado, né, com essa comunidade, mas não tinha com quem conversar. Eu achei interessante você falando, né, que você estava estudando muito e tinha acesso a muita coisa interessante, mas não tinha com quem conversar, né? Isso realmente é um problema quando a gente tem acesso a coisas ali intensas, né, que a gente lê, que a gente estuda, e não tem com quem conversar, né? Porque ainda não existia essa comunidade no Brasil e tal. Não existia internet no Brasil. Não existia internet, exatamente. Como que você resolveu isso? O que aconteceu a partir daí? Qual que foi o caminho, né, que você tomou aí até chegar as pessoas, né, até você ter contato com pessoas com quem você se identificava? Olha, assim, eu tive muito sucesso nas amizades com o pessoal de uma lista de YouTube, perdão, do Yahoo Grupos, chamada Tinta Rubra, que era uma lista de escritores de ficção vampírica, né? E que acabou sendo o celeiro dos grandes nomes que vieram na década seguinte, né, a ela, que era o André Bianco, a Júlia Moon, a Marta Gel, o Jean Paolo Celli, o Keith Issat, o Adriano Siqueira, né? O Adriano nunca conseguiu grande projeção, mas foi um nome muito forte que ajudou muito da garotada que estava escrevendo, né? Foi um grande colecionador de material vampírico, né? Então, ali foi um espaço, foi o meu espaço seguro durante muitos anos, né? Onde eu podia conversar, podia me abrir um pouco, mas sem entregar muita coisa, né? Mas tinha pessoas com cérebro, pessoas que sabiam usar talheres, quem dava para ter bons diálogos, né? Marcarmos festas, jantares com muito vinho, darmos muitas risadas. Foi um verdadeiro alento, um verdadeiro bálsamo para o meu coração esse período, né? Foi um período muito bom. Em relação ao que eu vivi e tudo mais, eu realmente não era algo que eu ia trazer para o mundo até meados do ano de 2003. Claro, antes de 2003 já havia Lorde A. O Lorde A já vinha da área das artes, do underground, fazia fanzines, trabalhou com um site sobre nuances e temas góticos, que foi um dos primeiros do Brasil, né? Foi o Projeto Mausoleum. Então, já era DJ também, né? Então, já tinha um histórico de produzir eventos onde eu, de maneira subjetiva, sempre trazia a temática do vampiro, mas sem falar o termo vampiro. Eu tinha uma linha estética que, assim, eu não quebrava. Eu trazia toda uma atmosfera vampírica sem usar o termo vampírico ali, até porque era um tempo complicado, né? Entre 2000 e 2003 você vai ter os crimes do RPG acontecendo aqui no Brasil, e a galera lá de Juiz de Fora, e uns outros meninos no Espírito Santo, vão experimentar toda a intolerância religiosa e todo tipo de perseguição judicial, sendo acusados de crimes que os peritos e a justiça nos 20 anos seguintes provaram de todas as maneiras que eles não estiveram envolvidos, eles não cometeram, né? Foi uma situação bastante grotesca, foi uma situação onde, inclusive, o escritor, né, o Marcelo Del Débio, fez um grande movimento na mídia e lutou muito pelos escritores de ficção científica, pelo livre pensar e até pelo hermetismo, a maneira dele, né? Foi um período bem interessante, mas trazendo para o meu pequeno mundinho e tudo mais, onde eu era apenas
mais uma figura underground, desconhecida, apaixonada por aquilo que fazia, que vivia na balada de quinta a domingo, trabalhava numa agência de publicidade para se bancar, para se sustentar, e carregava uma mochila cheia de CD pesadíssima para poder discotecar nos eventos, e naquela época você tinha a extrema-direita por aí na figura dos white powers, skinheads, e muitas vezes pessoas diferentes que se vestiam de preto tinham que correr dessas figuras aí quando não dava para enfrentá-los, né? Era bem complicado esse período. Eu basicamente ia manter tudo assim, mas em 2003 eu passei por uma experiência de quase morte, tá? Eu não vou falar sobre essa experiência, não vou abrir esse tema, nem pretendo, e faz parte do fórum pessoal. Mas, assim, aconteceram algumas coisas ali. Depois desse momento, eu cheguei e taquei um grande foda-se no mundo, um grande foda-se para tudo. Assim, eu parei, chega. Eu nunca mais vou esconder o que eu sou, nunca mais vou esconder o que eu faço. Eu não aguento mais ter que dissimular, ter que mentir, ter que desviar assunto. Eu tô de saco cheio, você quer saber? Eu sou vampiro mesmo, sou vampiro real. Tudo que eu fiz até agora sempre foi temática vampírica mesmo. Eu já quase morri, ia morrer sem poder dizer tudo isso, sem poder viver tudo isso. Soltei meus dragões, soltei minhas feras e bati o martelo. De agora em diante vou traduzir os artigos dos livros que eu tenho aqui, das apostilas. Eu sei que eu vou encontrar pelo menos mais 5, 6 pessoas parecidas comigo na internet e vou poder conviver bem, vou ter amigos, vou ter pessoas que eu possa experimentar um pouco aqui nos trópicos e tudo isso que tem no resto do mundo. Bacana. Eu fui muito convicto, eu sabia que era algo que ia começar sozinho, que no máximo ia ter umas 5, 6 pessoas comigo. Eu imagino que encontrou muito mais que isso. Olha, eu comecei um evento chamado Teatro dos Vampiros e isso chamou muita atenção. Era um evento bem cheio, bem movimentado. E logo o jornalista Roberto Cabrini apareceu na minha caixa de e-mails e nas ligações por telefone, depois de umas matérias e umas situações bem assustadoras que eu tinha vivido. Uma era que o maior portal católico do Brasil, quando eu apareci na internet, batia a tecla que era vampiro mesmo, fez uma matéria dizendo que as estátuas de Nossa Senhora vertiam lágrimas e sangue porque existia um vampiro chamado Lord A que estava tirando os jovens do bom caminho e da cristandade. Maravilhoso. Meu pai... Sensação de dever cumprido? Então, minha primeira reação a isso foi assim, foi meio dramática, foi meio, como estão fazendo? Assim, foi bem assustador, porque não era um texto agradável, era um texto bem pesado, e assim, eu era novo na época, eu era novo na época, aquilo não é fácil você ser atacado na internet. Hoje já se tem todo um diálogo sobre bullying digital, sobre muita coisa, né? Já se tem toda uma cultura estabelecida. Mas ali, 2000, 2004, era uma terra de ninguém. Tipo, se você se queixava que era atacado, você era atacado triplamente, você não tinha nem que reclamar. É um negócio bem complicado também de viver, bem afunilante. E o que rolou em relação a tudo isso, né? Eu chamei, meu pai era jornalista aposentado já nessa época, né, editor de Internacional, jornais grandes aqui de São Paulo. Eu chamei ele para ler aquilo comigo lá no quarto, né, na época eu tinha voltado a morar com eles depois de uns anos fora. E ele leu comigo, olhou para minha cara, deu uma risada da maneira dele, né, e falou: bom, tá bem ruim o texto do cara, mas eu acho que ele fez para você o maior marketing que alguém podia ter feito, melhor você encarar assim. Porque se você ficar mal com isso, você já caiu, você já tombou antes de começar. E eu, passei a digerir como ele me mostrou o caminho, né? Um tempo depois, uma igreja evangélica do meu bairro decidiu promover um linchamento à minha pessoa, quero dizer, uma oração coletiva e um exorcismo. Meu Deus. E você sozinho contra 16 pessoas é sempre uma experiência agradável. Traumática, mas enfim, eu já tinha um passado que me condenava, já tinha passado por muita coisa. Quando eles me cercaram e começaram o negócio a poucos metros da minha casa, eu fui para cima do pastor com tudo,
E cheguei no cara e olha, é o seguinte, faz teu sinal da cruz. Se eu sumir na nuvem de enxofre, tá limpo. Se eu ficar aqui, você vai descobrir hoje se Deus existe. Foi isso. Então, assim, eu tive alguns enfrentamentos e o Cabrini veio atrás de mim, que queria fazer uma matéria, que ele tinha achado ia ser respeitosa, ia ser legal, queria contar sobre tudo isso, era para Bandeirantes, e eu topei. A gente gravou na famigerada Galeria do Rock, aqui em São Paulo. Ele também trouxe o André Bianco, que na época estava explodindo com os livros dele, né? Um autor de ficção vampiresca fantástico, um nobre amigo. Também levou o Adriano Siqueira, né? Que era aquele colecionador que eu mencionei. E ele deu um tempo maior na minha história de vida, no que eu estava fazendo e tudo mais. E, bom, eu achava que ia ser algo para 5, 6 pessoas. Depois dessa matéria, eu pensei, acho que vai ser algo para umas 10, 12, né? No dia seguinte, minha caixa de e-mail tinha estourado, tive que tirar dinheiro, tive que correr para fazer dinheiro para poder comprar um plano de hospedagem maior para o meu site, que não tinha aguentado o bandwidth na época dele. Ele explodiu de acesso. E aí eu experimentei aquilo que o Lestat contava no segundo livro, Danny Rice, o Vampiro Lestat, né, das coisas acontecendo. E por ligação afetiva e por tudo mais, assim, quando eu não estava criando alguma coisa, ocupado com algum evento, ou me metendo em alguma encrenca e destruindo corações, era o livro Vampiro Lestat e Menos que o Diabo, que era o meu alento nas noites escuras para acalmar o coração. Então, sim, a gente tem um apego muito grande à prosa, à ficção vampírica, mas em nenhum momento estamos preocupados em viver aquilo que está lá. A gente vive situações parecidas, mas Anne Rice é um universo ficcional maravilhoso, assim como muitos outros, né? Não é o cerne, não é o âmago daquilo que a gente vive, daquilo que a gente expressa e pratica no vampirismo real. Alguns têm um coração mole e ainda se encantam com as palavras dela. Já que você citou a Anne Rice, que eu também gosto muito, né? Eu queria saber qual a sua percepção, né, sobre as representações que nós temos de vampiros na cultura pop, né? Até onde isso é algo com o qual vocês, né, da comunidade se identificam, aí até onde vocês olham e falam, não pode ser, né? Desde ali da literatura gótica, né, que a gente tem aí o Drácula, do Bram Stoker, né, até as representações mais recentes dos filmes de Hollywood, passando aí por essas representações dos vampiros sempre como monstros e vilões, né? Principalmente aí nos filmes mais antigos aí da década de 70 e 80. Queria saber qual a sua percepção, né? Se você acha super tranquilo como forma de entretenimento, ou se você gosta, se você não gosta. Olha, eu gosto de boas histórias. Eu gosto de ligar meu streaming, eu gosto de ir no cinema e assistir alguma coisa que durante 2, 3 horas me faça esquecer que eu tenho uma empresa de produção de eventos no Brasil, um streaming de criação de conteúdos e que eu possa esquecer que eu não tenho que pensar um setlist para uma festa, uma campanha de tráfego, uma mentoria com os meus alunos. Adoro todos os meus alunos, adoro minha audiência e meu público, devo ressaltar. Mas eu quero produções culturais que me façam esquecer de tudo isso por 2, 3 horas e que durante aquelas 2, 3 horas eu possa viajar nas ideias e ter o meu momento mágico. Olha, então vamos lá. Eu acho que recentemente aquele filme Sinners, Pecadores, né? Eu fui ver na pré-estreia, a convite da distribuidora e também dos meus irmãos lá da Horror Expo, né? Um abraço aí para o Vitor Pioggia, da Horror Expo. Cara, foi o melhor filme de vampiros dessa década. Assim, né? Tipo, provavelmente vai ficar no top 3 se ele não ocupar o primeiro lugar, porque eu acho que vai ser, no quesito autenticidade, originalidade,
camadas e mais camadas que você pode contar uma história de vampiro. E ainda um final, uma cena pós-crédito de arrebentar a tampa do caixão. Eu acho que foi assim o filme que eu vi. Tô louco para pegar isso em algum streaming e reassistir. Trilha sonora, personagens envolventes, carismáticos, plot twist. Assim, foi assim aquilo que a gente precisava em um filme de vampiro para marcar essa década aqui. Foi, assim, me marcou, assim, adorei todos os vampiros do filme, os caçadores, todo mundo. Foi, saí assim, saí feliz pra caramba do cinema. Gostei mesmo. É bom mesmo. É bom. Muito bom. Então, vamos lá, vai. Agora, um filme que, assim, não me desceu de jeito nenhum. Deméter, a última viagem do Deméter. Que, assim... tipo, olha, por quê? Porque foi um filme que durante 15 anos a minha plataforma, a Rede Vampírica, noticiou a pré-produção que ia ter o filme. E eles entregaram um negócio deprimente. Vai lá que já era uma adaptação de um trecho da história do livro do Drácula, do Bram Stoker, que eles ampliaram e prepararam ali. Então era um filme que você já sabia qual era o final. Você já sabia no que ia dar o filme, né? Mas, assim, eu achei que a entrega... foi muito aquém, foi verdadeiramente estúpido, foi ruim. Por outro lado, aquele filme daquela vampirinha, daquela criança vampírica, Abigail, foi uma grata surpresa. Foi um filme que eu gostei muito. Achei que a vampirinha lá roubou a cena, ela foi irônica, foi inteligente, tipo... não foi um sucesso de crítica, mas o filme tem ironia, tem inteligência, tem tudo naquela personagem. Eu gostei pra caramba. Eu gostei muito desse também. Achei bem divertido, assim, bem... Um bom filme de vampiro, assim. Eu achei bem legal. Sim, é bem legal. Eu curti muito. Aí a gente precisa falar do elefante na sala. Universo Imortal, que é essa adaptação da Anne Rice na série Entrevista com o Vampiro, The Witching Hour, né? Que é as bruxas Mayfair Witches, né? Isso. E das agora, bruxas, né? Hora das Bruxas, e agora o Talamasca, né? Que tá vindo aí. Então vamos lá. Entrevista com o Vampiro, a primeira temporada eu não comprei, eu não gostei, eu não curti. Por que eu não curti? Eu explico. Porque, assim, em essência, o personagem Louis, o vampiro Louis Ponte du Lac, desde 1975, quando é publicado o romance original, Entrevista com o Vampiro, ele é uma história sobre dois personagens principais, que são meio que o ânimos e a ânima da Anne Rice, o yin e yang dela, o ego e o superego dela, que é o Lestat e o Louis. Ambos odeiam o que são, ambos não convidaram aquele destino sobre si, mas o Lestat, sou vampiro mesmo, tô nessa, vou viver o que eu tenho que viver, e é isso aí, vida, me aguentem. E o Louis é o caminho reverso, né? Introspectivo, sofredor, e acima de tudo, o Louis quer morrer. O Louis quer morrer até o final, vou dar spoiler aqui, até o final do... É o Pandora? Não é o Pandora, é o Merrick. E lá ele não morre porque o Lestat e o Merrick salvam ela, e spoiler, o final trágico da Merrick. Então, assim, é um personagem que tudo que ele queria era morrer. Ele vivia para morrer. E o que eles me entregam na série? Não estou questionando o desempenho do ator, pelo contrário. Não estou criticando a atriz que faz a Cláudia de nenhuma maneira. Mas eu vou criticar a personagem daqui a pouco. Então, o que eles me entregam? O Louis é um vampiro que ele quer morrer. O charme dele é o peso da melancolia, que é um produto que não vende na contemporaneidade, porque faz pensar, faz filosofar, faz olhar para aquilo que é áspero, que é negativo e que ninguém quer olhar, que é eu vou morrer. O Louis é isso. A finalidade dele nas crônicas é te dar esse negócio arrastado, sofrido, complicado. E eles me entregam o Louis empreendedor, empresário. Calma, a gente vai resolver isso.
E que você vai resolver? Você quer morrer, vagabundo. Então, assim, isso assim, esse foi assim, na primeira temporada, foi o meu... Não funcionou pra mim. Aí a gente tem uma segunda personagem, que é a Cláudia, a vampira Cláudia. No livro original, é uma menina de 6 anos de idade, 6 a 8 anos de idade, que é transformada em vampira, vive no sangue, vive como vampira por quase 50 anos. É uma mulher de 50 anos preso num corpo de 8 anos. Isso tem nome, é horror fisiológico, é horror corporal. É horror corporal. Tipo, gente, a gente já, todos nós aqui já temos uma certa idade e tal. Mas, cara, pensa se você tem a mente que você tem hoje num corpo de 8 anos. Pra sempre. E o drama dela no livro, né, é sobre isso, né? A personagem, ela é muito baseada nisso, o ressentimento que ela tem pelo Lestat e pelo Louis por terem transformado ela e ela não ter a chance, né, de crescer, né? A mente dela envelhece tudo, mas ela fica ali presa. Então ela tem muito esse ressentimento por conta disso. Exato. E o que eles fazem na série? Na série eles me entregam uma atriz de 18 anos com cara de 17 anos. Oh, eu sou uma mulher presa num corpo de criança. Onde, filha? A tua idade. Que drama é esse? Não funciona. Assim, pra mim, então, ali, tipo, não deu aderência. Não funcionou a primeira temporada. Uhum. Já o Lestat, interpretado pelo Sam Reed, você vê em cada entrelinha, em cada gestualidade dele, cada jogada de cabelo, que o cara é fã do texto. Ele é fã da Anne Rice. Ele entregou um Lestat, assim, excepcional. Um Lestat que não funcionaria naquele filme de 1994, porque era um filme curto. Mas ele entregou um Lestat, assim, excepcional. Tá, fechamos. Veio a segunda temporada. A segunda temporada, talvez pela densidade do diálogo e pelos choques já terem passado, eu comprei, eu gostei. Principalmente da metade para o final, quando entra o Théâtre des Vampires. Eu comprei. Eu comprei ali, eu parei. Tá, tudo bem, assim, não gostei da primeira temporada, mas eu tenho que reconhecer que aqui, assim, alteraram toda a história, mudaram um monte de coisa e tal, mas, gente, eu sei quando eu tô diante de uma obra de arte. E sim, ali eu parei assim, tá, tudo bem. Então, vamos lá, vai ter a terceira temporada, a adaptação do Vampiro Lestat. Tá, agora eu tô com hype, agora eu tô empolgado, eu quero ver o que eles vão fazer, que o trailer, pelo menos, tá perfeito. Assim, tá ótimo. Bruxas Mayfair. Bem, é sobre bruxas, a gente pula para a próxima série. Só para curiosidade, a Keila é de Curitiba. Isso. Então, uma hora, quando eu for aí, eu conto a história ao vivo. No podcast, obviamente, não citaremos nome nem nada. Mas, acredite, eu conheço uma família Mayfair. Uma família que tem na mesma casa 4 gerações de mulheres que apenas se casam para ter de preferência, uma filha, e que todos os filhos são obliterados, né? Todos os filhos homens. E são empresárias de sucesso conhecidas na High Society curitibana. Então eu conheço, quando eu li A Hora das Bruxas, eu falei, eu conheço esse pessoal. Conheço essa galera. Olha, eu vou querer saber desse babado depois. Se as suas amigas quiserem patrocinar alguns eventos, algumas coisas, coloquem em contato com a gente. Temos vagas especiais. Daremos bom uso das Mayfair. Temos vagas especiais. Então, Goya, a série eu gosto muito do Witch Hour, A Hora das Bruxas, dos livros. Eu assisti os 5 primeiros episódios da primeira temporada e vou evitar fazer comentários. A Alexandra Daddario tá linda no papel de Rowan. Ok, mas assim, tipo, eu não sei, é tipo uma fanfic, um negócio que não tem nada a ver com os livros, deixa pra lá. Não funcionou pra mim, não colou. E eu tô curioso pra ver o que eles vão fazer no Talamasca. Eu tô empolgado pra ver, acho que vai ser legal. É um tema muito bom, né, a Talamasca.
Voltando, mais filmes de vampiros interessantes. Vou falar só dos legais, os chatos a gente pula. Only Lovers Left Alive, Amantes Eternos dos streams brasileiros, Sim. com a Tilda Swinton e o ator que faz o Loki, que eu nunca lembro o nome dele. Gente, eu esqueci o nome do homem também. Eu adoro ele. Enfim. Assim, Sim, mas ele é maravilhoso. Esse é um filme de vampiros, assim, tipo assim, se me perguntarem assim do meu top de filmes de vampiros recentes, com certeza está o Pecadores, está o Only Lovers Left Alive, sem sombra de dúvida. Tom Hiddleston. Isso, eu sabia que era Tom alguma coisa. Que é o Tom Hiddleston. Maravilhosos. A Tilda e eles estão maravilhosos ali. Sim. O Belushi fez uma direção espetacular. É assim, a história de vampiros que eu gostaria de ver num filme, né? Eu gostei bastante também porque eu achei que teve uma pegada um pouco assim da Anne Rice, assim, uma coisa mais gótica, mais romântica e uma história mais para ser saboreada, assim, uma coisa mais lenta, não é aquela coisa de super rápida e cheia de clichês. Eu gostei bastante, assim, muito, muito gostoso de ver o filme. É o filme favorito da Rainha Chandra também. Ah, legal. Eu achei muito. A gente não tem uma cama como aquela da Tilda Swinton, que o trailer da Carmila perfeito seria a Chandra ali com os bracinhos estendidos, com um longo vestidão ali, deitada no chão, olhando para o vazio. Já era a cena perfeita. É maravilhoso. Olha, a gente também pode falar do recente Nosferatu, né, que esteve nos cinemas no começo do ano, a gente também divulgou, fez campanha. Mistura de Drácula com Nietzsche. Sim. Ele, assim, eu gostei, tá? Eu gostei do filme. Eu gostei, assim, eu curti, achei assim, uma estética maravilhosa, a questão deles botarem na cultura pop os Solomonares, os Strigoi, os Tautos, trazendo todos os temas que eu escrevo aí há mais de 20 anos dos meus livros, dos meus textos, popularizarem tudo isso, colocarem no cinema, eu achei sensacional. Eu gostei. Eu gostei. Você sabe que eu gostei, inclusive, porque eles fizeram bastante referência a livros de ocultismo, sim, que, inclusive, existem, foram citados ali, né? Pontualmente. O cara fez questão de citar. Tipo, cara, entendo, eu pesquisei para fazer esse filme, não estou falando besteira, né? Eu fiquei muito com essa sensação, assim, que ele quis dar uma lição, tipo, cara, eu pesquisei, não estou fazendo só um remake. Não, né? Aí você pode gostar ou não, aí tem uma gama enorme, aí tem uma área cinza enorme, né? Mas ele mostrou, eu fiz a lição de casa. Ele estudou bastante para fazer aquele filme. Não, ele estudou, assim, tá bem legal, e, né, mesmo assim, tipo, eu gosto daquele Nosferatu de 22, eu gosto daquele personagem. Aqui, claro, que aquele personagem não funcionaria ali, e a adaptação que ele fez lá para aquele voivoda ali, húngaro, ali ficou, interpretado pelo Skarsgård, ficou sensacional. Ficou aliás, assim, aliás, a família Skarsgård, os caras são... A nova geração de atores passa pela família Skarsgård. Passa. Então, o cara fez ali um trabalho da voz e tudo mais, que tem um trabalho com magia com voz no vampirismo real, né? Ali a gente sabe que ele foi estudar com barítonos e tal, né? Tudo, mas teve cuidado, teve apreço ali, foi um negócio denso ali que o mundo precisava. Deixa eu te fazer... desculpa, Keila, te cortar. Mas deixa eu só estava concordando. Tá. Então, deixa eu só fazer uma perguntinha. Dentro dessa ótica, né, não vamos comparar, tipo, melhor, pior, mas vamos pensar o seguinte. Você achou que foi uma homenagem respeitosa, tentou, não chegou lá, foi uma revisitação bem aproveitada? Qual que seria a tua visão do Nosferatu em relação ao Nosferatu de 22? Uma revisitação bem apropriada, muito bem feita. Bem atualizada, sim. Sim, bem atualizada, cara. Não, é um puta filme de arte.
Sim, não tem um ai que a gente pode pôr ali, tá muito bom. Tá muito bom, assim, tanto que até foi o que eu disse, né? Afetivamente, eu gosto do personagem Nosferatu de 22. Eu gosto daquela imagem, daquele Condor Lock. Eu gosto do expressionismo alemão, mas assim, essa versão atual tá ótima. Assim como tem a do Klaus Kinski também ali de 1979, 80, né? Isso. E teve aquela famigerada, acho que no comecinho de 2000, não teve? Cara, Tem um Nosferatu de 2000, se eu não me engano. é possível que tenha, né? Você sabe que o Nosferatu do Kinski tem uma sequência, que é Nosferatu em Veneza, né? Eu não sabia. Tipo, ninguém sabe, ninguém lembra disso. Não, Tem. é aquele A Sombra do Vampiro, que seria o Como Foi Feito, né? É o É, filme sobre o filme. O filme sobre o filme, né? né? Não, que o Max Schreck não existia, ele era um vampiro. Cara, tem um monte de filme desse cara dele lá, ali, todo cidadão germânico, austríaco, basiquinho, normalzinho, orelhudo. Tem, né? O pessoal fez um fervo ali, assim, porque ficou legal, ficou bacana e tal. Você tem o William Dafoe, né? Pô, o Sim. William Dafoe ali, sensacional. Então é um bom filme. Tem um que eu gosto muito, que é de um cineasta mexicano, mas foi gravado lá na Hungria, né? Que é chamado Styria. Ele foi lançado com outros nomes também, né? Esse filme, mas ele é uma adaptação da história da Carmila, ambientada nos anos 80, na época da Cortina de Ferro, onde um pai arquiteto muda com a filha jovem para um castelo ali numa divisa ali que estava liberada para reconstruir uma propriedade e eles encontram uma menina nessa propriedade, né, que é a Carmila. Que legal. Só que assim, a história é uma história de suspense, de terror, tem o relacionamento da Laura e da Carmila ali, bem contado, mas assim, ele é sufocante e o Maurício Chernovetzi, que é o cineasta, né, o produtor, ele não... Foi um filme assim genial, é do meados ali 2010, 2015, e ele assim não teve papas na língua, não teve medo de colocar dedos nas feridas ali. Então ele vai tratar sobre a questão do amor homossexual, vai tratar sobre a questão do sufocamento, dos suicídios de jovens, que é um tema que pegava bastante ali na Cortina de Ferro, e também é um tema que passa mencionar de maneira passando as obras vampíricas do romantismo. Ele faz ali um trabalho de mestre também sensacional. Assim, apreciável, a Estíria, do Maurício Chernovetzi. Já esteve na Netflix, já esteve em outros streamings, talvez volte. Ah, bacana. Vou procurar pra ver esse. Então, eu vou falar de uma série duvidosa, vamos ver o que você acha, né? Que é Bruxas e Vampiros, é aquela A Descoberta das Bruxas. Aí eu quero fazer um comentário para Eu vi alguns episódios. que é bem interessante. Você sabe que a romancista, né, a autora que escreveu, peraí, deixa eu só ver se eu acho o nome dela agora, que eu esqueci o nome dela. Ela usou o nome de um ocultista lá, que é o livro principal, né? Mas o livro é outra coisa no mundo, na vida como acaba sendo. Mas a autora é uma série de 3 livros, se não me engano, tá? É A Descoberta das Bruxas, e a autora, ela é doutora em História e ela escreveu um dos melhores livros de biografia do John Dee. Inclusive a história toda, aquele papo dela, do manuscrito que ela vai procurar, etc. E na série aparece o próprio John Dee e o Edward Kelly, tá? Só que eu não li ainda o livro para ver o quanto de estrago que fizeram na série. Eu tô Mas com o livro no Kindle para ler, ainda não li. esse livro da Descoberta das Bruxas acho que é Jane Abaddon, não, como que é? Descoberta das Bruxas, livros. Deixa eu ver aqui que já tem o nome, saga completa, romances paranormal. Pô, cadê aqui o nome dela? Deixa eu achar o nome dela, porque ela fez
E essa mulher é inteligentíssima. O livro dela, do John Dee, é maravilhoso. Né? Então, assim, talvez a ideia tenha ficado mal executada ao ser transposta para a TV. Mas, com certeza, esse é um caso de alguém que sabe o que está fazendo. Né? É legal. Tem que ver o material original dela, né? Pois é, eu quero ler o livro. E acho que só tem em inglês, né? Eu estou por fora. Eu só vi alguns episódios da série. Eu acho... Não, eu acho que tem... Assim, pra Kindle eu acho que tem o em português também. Ah, tem? Agora eu não lembro qual que eu peguei, se foi em português ou se foi em inglês, mas eu sei que eu peguei para ler. E ela é Deborah Harkness, a autora. A Deborah Harkness, ela é historiadora. Ela é uma acadêmica e não é pouca bosta, não. Pô, legal. Bom, só para ter escrito do Dee e do Kelly. Né? E se encontrou... e o livro dela é uma baita de uma pesquisa, inclusive ela levanta coisas assim que depois eu tive que ir atrás, que você só acha o material dela por causa do tamanho da pesquisa que essa louca fez. E o livro, assim, você vai lendo em cima e embaixo, que é só nota de página, de pé de página, só citação, você fica até meio louco, assim. Caramba. Então é uma pessoa interessante para dar uma olhada. Pô, bacana, deixar aqui no radar, então. Vale dar uma olhadinha, ver se acha os livros dela, viu? Eu vi que tem em português também. Para a versão digital tem em português. A versão física também. Tem vou em português. procurar, então. Oh, legal. Para ver se é tão bom quanto ela escreve acadêmicos, no romance ela se sai tão bem. Agora deve estar um pouquinho mais caro por causa da série, daí, né? Fica um pouco mais caro, mas tem em português também. Na série eu achei que faltou um pouco de sal nos atores. Embora a fotografia, a produção esteja muito bonita. Mas faltou mais gravidade nos atores. Uhum. A série eu não cheguei a ver. Deixa eu te fazer uma pergunta, Lorde. Para você, até onde que o vampirismo tradicional, pelo menos aquilo que o grande público conhece como sendo vampirismo, se distancia ou se aproxima do tipo de vampirismo que você pratica, ou de como, né, desse coletivo que você participa. Tá. Bom, o grande mundo imagina o vampiro como um ser fantástico, normalmente um morto-vivo que absorve o sangue ou as energias das outras pessoas, né? E que invariavelmente está ali para fazer o mal, fazer o serviço do diabo, né? Esse é o imaginário das pessoas. Bom, para a gente, na comunidade vampírica, no vampirismo real e tudo mais, olha, é o seguinte: estamos mortos para o mundo das aparências, vivos para o selvagem jardim, vivo para a floresta do nosso coração e da nossa mente, né? A floresta dos símbolos, como alguns escrevem. Certo, em relação à força vital, o precioso sangue, né? Para nós, o precioso sangue, ele é a força indestrutível da vida. E deixa eu tentar explicar isso de uma maneira breve e bem rápida, que é o seguinte: a manifestação do sangue aqui nesse selvagem jardim, aqui em Malkuth, aqui na realidade ordinária, é a última manifestação e a menos poderosa e a menos interessante de todas. O que a gente experimenta, o que sorvemos, a força vital que sorvemos no vampirismo real, está do outro lado. Né? Está nas dimensões, está nos planos sublimes e planos sutis aos quais nós acessamos por meio do mistério do voo noturno, ou sair para o astral, ou ainda a viagem astral, ou a jornada em sonho lúcido, como alguns dizem, a qual praticamos,
né? E é lá que a gente se conecta com essa força, é lá que voamos através da escuridão, brincamos no prado dos imortais, mudamos de formas e fazemos tudo aquilo que precisamos fazer. Então tem essas sutis diferenças. Então, o grande público também tenta imaginar o vampiro como o homem ou a mulher, refinados, elegantes, magnéticos e sedutores. Bem, quanto a isso, vocês podem dizer a respeito, podem falar muito mais a respeito disso, se vocês enxergam tudo isso em pessoas como eu ou outros integrantes da comunidade vampírica. Mas talvez tenhamos um certo charme, um certo magnetismo inerente, natural, que é ampliado pelos nossos ritos, pelas nossas práticas. Talvez nisso a gente possa fazer um checklist, convergir com algumas coisas que as pessoas esperam de um vampiro. Eloquência, elegância, curiosidade, uma certa inteligência, possivelmente. Sermos afetados pela luz do sol ou enfraquecidos ou derrotados pela luminosidade solar. Olha, bastou haver calor que 70% da comunidade vampírica quer ficar morta, não quer nem sair de casa, não quer fazer nada, odiamos calor. É um consenso mais ou menos geral de todos nós. É isso aí, eu me identifiquei bastante. Quero morrer quando tá muito quente. Sim, mas em nenhum momento somos inimigos do sol, porque sair no sol eu tenho que ter dores de cabeça. Está escrito na cartilha que eu tenho que ter dores de cabeça, eu tenho que sofrer porque eu tenho uma natureza lunar, noturna, blá, 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 blá. Não acontece nada, não me faz nada. E quando eu paro e olho para mim no passado, eu paro e penso, nossa, como eu era amador, como eu era burro. Não me causa nada sair no sol. É claro, eu não curto muito sol na cara, não curto muito calor, não gosto mesmo, mas que vai me afetar espiritualmente, que vai... Besteira. Símbolos religiosos e vampiros reais. Cara, se a gente chega aqui e fala, não, é tudo só geometria, não me faz nada, a gente está sendo deselegante, a gente está sendo besta, a gente está sendo uns bocós. A gente chega e dispara esse tipo de coisa. E veja só, né? Então, por que temos armas mágicas? Por que temos artefatos? Por que consagramos sigilos? Por que temos certos pingentes e certas joias que usamos? Por que temos alguns brasões, alguns símbolos que usamos em nossos ritos? Isso é tudo geometria, isso é tudo coisa furada. Eu acredito que nesse ponto há camadas, né? As camadas das coisas de pessoas alinhadas a um intento e não exatamente a uma intenção, podem fazer uso de símbolos e outras coisas e que sim, podem repelir vampiros, bruxas, outros humanos, tal como nós também fazemos. Quanto à água benta, eu só aceito a água benta da Catedral de Notre Dame. Não me venham com água benta de igreja, eu vou te jogar água benta. Se for de Notre Dame, eu até faço uma performance. Até grito, até... Consegui clarificar um pouco a ideia agora? Conseguiu. E aí me conte um pouco da Carmila, da festa, da famosa festa que ocorre anualmente em agosto, que movimenta as noites de São Paulo, sobre a tour que antecede o jantar. Conte-nos detalhes sórdidos dessa festa. Carmila, Noite de Gala Sombria, ela é um ritual, ela é um sonho lúcido, ela é um espaço fora do espaço, um tempo fora do tempo, é um lugar que reúne a comunidade vampírica da América Latina e de outros países, eventualmente, de outras cidades, de outros estados. É um lugar feito para pessoas afins e do sangue, para pessoas que de alguma maneira encontram no noturno, na escuridão, repouso, refrescância, aventura, força, sentem curiosidade.
artistas, criativos, pequenos empresários, artesãos, criadores de perfumes, criadores de fashionismo e figurinos, e pessoas de todas as idades que, para muitos, talvez não se chame vampírico o que estão encontrando ali, mas talvez seja a palavra que melhor descreva o que eles experimentam quando chegam ali. É um evento que acontece na lindíssima Mansão Rasbaia, uma mansão com 160 anos de história, com boa parte da mobília original preservada, vitrais maravilhosos, um serviço de buffet incrível, atrações que acontecem durante toda a noite, que encantam os sentidos de todos que estão ali, um coquetel, um jantar suntuoso, um salão subterrâneo imenso com boa música, performances, apresentações e olhares sendo trocados, pessoas encontrando outras pessoas que nunca viram na vida, mas que sentem uma afinidade, uma irmandade, que elas mal conseguem descrever o prazer que é estarem juntos ali, e todo mundo mais ou menos meio que conhece e aprecia as mesmas coisas, relembram e descobrem filmes, livros, histórias de vida. Carmila, né, esse abraço que nos envolve, que nos traz, que nos reúne. Ela acontece esse ano, em 9 de agosto de 2025. Ela tem sempre ingressos limitados, né? Eu não sei quando o podcast está indo ao ar, mas se vocês acessarem redevampirica.com, pode ser que vocês encontrem ingressos do nosso segundo lote para o jantar casal ou dupla, ou o jantar, ingresso individual. É uma experiência que faz valer a pena vir de onde quer que você esteja no Brasil. Temos pessoas que vêm de Recife, da Bahia, do Amazonas, do Distrito Federal, de Curitiba, de Porto Alegre, de toda parte, só para estarem juntos, para estarem reunidos ali por todas aquelas horas que a festa dura. E ela é mágica. Esse ano a gente vai celebrar a Lua do Dragão, que é um rito que a gente vem desenvolvendo já há alguns meses, né? Que se iniciou no rito da Convenção de Bruxas e Magos de Paranapiacaba desse ano e vem se desenvolvendo em diversas etapas. E os participantes, os 160 primeiros ingressos, vão ganhar um medalhão exclusivo dessa noite. A gente vai ter uma pequena meditação antes de abrir as portas do evento para todos. Eles vão ganhar um medalhão lindo que está sendo feito pela Umbra Philacterium para guardarem como recordação dessa noite. Então tem muitas surpresas durante todo o correr da festa. E a Carmila, ela nunca vem sozinha, né? Ela é sempre antecedida por alguns eventos, né? No sábado, 12 de julho, a gente vai ter a Fênixas e Prelúdio de Carmila, que já é uma festa para reunir quem vem na Carmila e quem está com vontade de vir na Carmila, no lugar cinematográfico, que é o DJ Club, aqui em São Paulo. Ele é um clube noturno que fica num lugar que já foi uma escola construída no início do século XX, que os donos reconstruíram todo o casarão e todas as pinturas a óleo feitas nas paredes e tudo mais, e no andar de baixo tem uma pista de dança, em toda outra, o lugar ocupa um quarteirão inteiro, então você tem mais 2 pistas de dança, área de alimentação com hamburgueria artesanal, pizzaria e outros pequenos pontos, vários bares com drinks temáticos, e a gente reservou o salão principal para fazermos um brinde do nosso vinho, o Redivivo, que está comemorando 10 anos de atividade agora em 2025, e reservamos uma das pistas de dança apenas para o nosso público dançar até amanhecer. E tudo isso eles encontram acessando redevamp.com ou redevampirica.com ou instagram.com/redevamp. Muito bom, muito bom. Incrível. Se vocês têm um vinho? Temos um vinho há 10 anos. É o Redivivo, o vinho vampírico da América do Sul. Porque lá no Hemisfério Norte, na Romênia, você tem vinhos vampíricos. Mas durante muito tempo a gente não podia importar esses vinhos para cá. Era quase impossível trazer esses vinhos para cá. E um dia a gente tinha uma família de amigos que tem uma vinícola no Rio Grande do Sul, no sopé da Serra Gaúcha,
que faziam vinhos para as cantinas, hospedarias ali da região deles, e eram fãs do meu trabalho, dos meus livros, e eles forneciam vinhos para os ritos da minha sociedade discreta, o Círculo Strigoi. E quando eu lancei meu primeiro livro, eles inventaram 4 sabores de um vinho inspirado nos capítulos do livro, O Mistérios Vampíricos. E aí foi quando nasceu, foi uma criação da Chendra, basicamente, o Redivivo. Aí ela, não, a gente podia ter um selo de vinho. Aí eles falaram pra gente, não, a gente criou justamente para vocês fazerem um selo de vinhos, há 10 anos atrás. O Redivivo, o vinho vampírico da América do Sul. São 5 sabores, na verdade, atualmente a gente está fabricando 4, mas nunca se sabe, porque quando está chegando perto da Carmila, ele sempre aparece com algum sabor novo. Então, a gente tem o tinto seco, né? Temos o doce, o branco doce, que é chamado de Lágrimas da Rainha, que é maravilhoso, e o Regina de Donati, Rainha dos Condenados, que é um vinho branco frisante. Também bem legal. E a gente tem o Hades e Perséfone, que é uma tiragem limitada, que é um demi-sec, é um tinto mais adensado, né? Também maravilhoso, combina muito com carnes mais densas. Mais 4 desses sabores serão servidos na Carmila. Ótimo. E fora, então, e a grande ponte para te encontrar, o grande funil para te achar, é o próprio site, redvamp.com, isso? E sim, é lá. É o melhor lugar para encontrar a gente. Pode seguir no Instagram, que é onde a gente tem o maior foco de atividade da gente. Pode procurar a gente no YouTube também, tem bastante material. Eu estou no Spotify também, com o Vox Vampírica Podcast, tem bastante edições dele lá, né? Infelizmente, boa parte do acervo da Vox Vampírica foi perdida, né? Mas lá no Spotify tem bastante edição que dá para curtir. O podcast está no ar desde 2006, né? Quando ninguém sabia o que era podcast. Você gravava um áudio e fazia um arquivo XLS com os nomes dos seus contatos para eles serem notificados. Muito bom. Eu queria só perguntar mais uma coisinha. Eu acho que está na hora da gente ir encaminhando para o final, né? Fazer o papel do Marcelo aqui. Dessa vez não foi o Marcelo que disse puxou para o final. Que puxou para o final. Você falou sobre os seus livros, né? Que você é autor de livros. Tem alguns. Não são livros de ficção, né? Eu imagino, são livros sobre o vampirismo real, é isso? Sim, são. O mais conhecido deles é o Mistérios Vampíricos, vendeu 15 mil exemplares. Está disponível até hoje pela Madras Editora. Lá você tem um livro de história, basicamente, né, onde a gente vai ver o que era usado o termo vampir no norte da Rússia no século IX, século X, como ele vai se tornar outra coisa no século XIII, depois no século XVII, no XIX, no XX e no XXI. Então, eu percorro essa trajetória, né, do vampirismo real, né, desde um rito estático pagão a um universo que está tentando reviver esse estático pagão, né? O outro livro mais conhecido é O Deus é um Dragão, que saiu pela Penumbra Livros. Deve ter sobrado alguns exemplares lá no estoque deles, né? Porque eu sempre vejo gente trazendo ele para autografar para mim. Nem sei se essa editora ainda está na ativa, ainda existe. Eu acho que sim. Mas tem O Deus é um Dragão, um trabalho que eu fiz já focalizando a mística e a espiritualidade vampírica, oferecendo um contexto, um cenário para quem quer entender melhor tudo isso que a gente fala, né? E aí foi um livro que quem fez os reviews, tudo disse que ficaram impressionados, porque é um livro que eu vou até o limiar dos pactos e dos juramentos que a gente tem nesse caminho espiritual. Então, eu resvalo em muitas muralhas, assim, mas foi um trabalho, assim, bem ousado de ser feito. A gente tem a série Codex Strigoi, que são 7 livros, que é só para o pessoal do Círculo Strigoi, onde a gente aborda o vampirismo real dentro do Círculo Strigoi, dentro desses 18 anos de história do Círculo Strigoi. A gente compila nossas práticas, nossos etos, praxis, repertórios, o que fazemos, como fazemos, de que jeito fazemos, de uma maneira que seja tudo aquilo que um neófito e o adepto precisam saber, não tem como eles não saberem aquilo
para estarem ali. Tem também o 100 Maneiras de Realizar um Banimento Eficaz, que foi um livro divertido, que eu fiquei reunindo receitas, procedimentos e protocolos de tipos de banimentos que eu já usei, ou que eu já fiz uso, ou que eu já pesquisei, e outros integrantes do Círculo dos Trigóis já utilizaram em algum momento. É um e-book, é bem legal. Tem o Sob Tuas Asas, Mística Vampírica para Adultos, que foi pensado como uma espécie de sequência do Deus é um Dragão, mas que é um livro independente, no final das contas, onde eu discuto principalmente a questão do feminino e o vampirismo. Interessante. E também foi uma outra coisa que eu sentia muita falta, porque as figuras-chave do vampirismo real são mulheres. Ali na década de 90, que se convencionou, que se ficou colocando os caras à frente, né? E os caras bem errados em muitos lugares, principalmente nos Estados Unidos, né? Mas o âmago, o cerne do negócio é feminino, né? Começa com a Goddess Rosemary, com o coven dela, vampírico, que era só de mulheres, e só depois que os meninos começam a adentrar naquele caminho, né? E esse é um ponto assim que sempre me incomodou bastante, né? Então, foi um tema assim, que eu iniciei o trabalho em retratar tudo isso, né? E mais recentemente a gente teve o Oráculo Místico das Runas, que saiu pela editora Alfabeto, é onde eu compilei toda a minha paixão pelas runas esses últimos 15, 16 anos, e junto com um ilustrador, que é o Paulo Rodrigues, a gente criou as 24 runas, né, na forma de cartas, com a atmosfera de cada uma delas servindo como oráculo, mas também como recurso de aprendizado, um recurso pedagógico, porque não é fácil olhar símbolos geométricos e atribuir emoções, repertórios, lendas e um monte de coisas a eles. Então, eu quis usar um método pedagógico que eu já usava dos meus cursos e fazer esse oráculo para as pessoas se familiarizarem com as runas e poderem usar elas com mais eficácia, e depois elas podem pegar as pedras rúnicas que elas abrem as asas e decolam. Incrível. Fiquei interessada em alguns aí. Tem tudo lá no redvamp.com. Eu vou procurar lá depois. E tem os meus 2 projetos audiovisuais, que são Minhas Meninas dos Olhos, né, que vão passar por algumas remodelagens e trocas de plataforma agora em breve, né? Que é o streaming, o Redvamp Visions, que é o Netflix vampírica, basicamente, de curso. Lá eu reuni 30 trilhas de conteúdos que todo vampiro, toda vampira que está lidando com despertar ou vai lidar com isso precisavam saber, onde eu vou trilhar pelos conhecimentos, histórias, práticas do vampirismo real, num nível assim para iniciantes, mas também vou tocar em uma série de conhecimentos e assuntos que todo mundo também deveria saber ali, como astrologia, alquimia, cabalá, Clifo, runas, Adulrunas, o Tar, você conhece o Tark, Trollrun. Bom, são 30 trilhas, não vou inventar aqui de falar cada um. Sim. E tem a Corte de Antares e Amântica, que ela funciona como instituição e também como escola, né? Que vai ter uma turma nova dela agora a partir de julho, no segundo semestre, que é o lugar onde a pessoa que sente que nasceu para isso, que quer aprender, quer se desenvolver, pode vir com a gente, que ela vai ter acesso a toda a minha obra, todos os meus livros, sem exceção. Vai ter live quinzenal comigo, de quase 2 horas de duração. Vai ter participações especiais dos amigos, dos irmãos, irmãs de trilha, onde vão aprender muita coisa. É um trabalho também bem legal que a gente faz no audiovisual. Legal. E quando eu não estou sendo o DJ, que eu sou há 30 anos, eu agora inventei de ter uma banda chamada Verlohan. Aí eu toco sintetizador, teclado e faço um backing vocal, e está sendo... algumas pessoas compram uma Harley Davidson, algumas pessoas entram numa banda de Dark Synth. Tenho 2 irmãos fantásticos, que é o The Windson e o Michael, e a gente faz música junto, um Depeche Mode, uma pegada mais dark, mais pesada, mais alienígena.
E está sendo uma viagem bem gostosa. Quem vier na Carmila vai assistir um show da gente. Ah, que demais. Legal. Muito bom. Então, Lorde, já queria agradecer demais a tua presença, foi muito bom. Obviamente, você é um eterno convidado a estar com a gente e sempre que quiser divulgar teu material, divulgar seus livros ou só ter uma conversa interessante com gente interessante, aqui é a casa que você está mais do que convidado a frequentar, né? E corremos o risco aqui de não conseguir mais mandar um vampiro embora. É um prazer, Goya, estar com você, meu irmão, Keila, um prazer te conhecer, passar esse tempo aqui desse podcast aqui. Gente, papo fantástico, por mais encontros, mais iniciativas como essa, por mais taças com vinho também, e um estúdio para a gente se encontrar também e fazer isso ao vivo. Sim, sim. Foi muito legal. Foi um prazer conhecê-lo também, Lorde. Já fazia tempo que o Goya estava tentando ajeitar essa parte 2, né, da entrevista com o vampiro. Foi muito legal, gostei muito da conversa. Tirei as dúvidas, né, que eu tinha, que eu fiquei depois do primeiro episódio com você, e foi uma conversa incrível, assim, é fascinante. Obrigado. É isso, gente. Então, nos despedimos. Esse foi mais um super episódio de No Bico do Corvo, entrevista com o vampiro, parte 2. Mas como os vampiros são eternos, vai ficar igual uma série do James Bond. Sempre haverá um James Bond, sempre haverá algo a ser dito a respeito. É isso, um grande beijo para todo mundo e todo mundo cubra seus pescoços ou deixem eles à mostra. Você escolhe de qual lado você quer ficar. Até mais.